Marcos Buais nasceu em Vitória, capital do Espírito Santo, em um cenário de prosperidade e tradição. Filho de Rubens Buais, um dos fundadores do Grupo Buais, um conglomerado empresarial com atuação nos setores de comunicação, alimentação, logística e energia, Marcos cresceu envolto em um universo de grandes decisões, cifras milionárias e responsabilidades que ultrapassavam a infância comum. Desde pequeno, seu destino parecia traçado: estudar, entender o negócio da família e um dia liderá-lo. Mas, por trás das portas imponentes da mansão da família Buais, havia cobranças silenciosas que moldariam para sempre o jovem herdeiro. Ele cresceu aprendendo que erros não eram aceitáveis e que o legado da família não podia ser manchado por impulsos emocionais. Enquanto outras crianças exploravam liberdade, Marcos foi condicionado a enxergar o mundo através dos olhos da disciplina e do dever. Seu pai, um homem austero e meticuloso, acreditava que o sucesso não era negociável, era a obrigação. A arquitetura de Vitória, com seus prédios modernos à beira-mar contrastando com casarões antigos no centro histórico, era o pano de fundo perfeito para o início dessa jornada. Entre passeios na Praia do Canto e reuniões formais em salas de conselho, Marcos aprendeu que o equilíbrio entre o tradicional e o moderno não era apenas geográfico, mas um princípio que ele deveria carregar para a vida. Ele estudou administração e marketing, e logo começou a demonstrar que não estava ali apenas para manter o legado, mas para transformá-lo. Criou a marca Minds & Brands, especializada em gestão de imagem e licenciamento de produtos. Era o início de sua identidade própria, uma tentativa de sair da sombra da família e construir algo que fosse, de fato, dele. Mas apesar do sucesso e do talento inegável para os negócios, havia um vazio que crescia silenciosamente. Um desconforto que nem o luxo, nem os resultados financeiros conseguiam preencher. Marcos queria mais do que números. Ele queria viver intensamente. E foi esse desejo de viver o que muitos chamariam de uma vida de verdade que o levaria por um caminho que mudaria tudo. O jovem empresário passou a frequentar eventos da alta sociedade, festas com celebridades e bastidores do entretenimento brasileiro. Era ali, entre flashes e sorrisos ensaiados, que ele conheceria alguém que mudaria completamente o rumo da sua história. Mas antes disso, Marcos ainda teria que provar seu valor não apenas como herdeiro, mas como visionário. Ao expandir seus negócios para São Paulo e Rio de Janeiro, mergulhou de cabeça em projetos com grandes artistas e marcas internacionais. Ele se tornava, aos poucos, uma figura conhecida, embora ainda muito discreta. Seu nome circulava nos bastidores, mas o rosto permanecia longe dos holofotes, até o amor colocá-lo no centro deles. Essa fase da vida de Marcos, marcada por conquistas silenciosas e batalhas internas não verbalizadas, foi o alicerce de tudo que viria depois. Mas nada, absolutamente nada, o prepararia para o que estava por vir. Capítulo 2. Ambição, fama e casamento com uma estrela. Era o início dos anos 2000. Marcos Buais já era um nome consolidado no meio empresarial. Jovem, bem-sucedido e ambicioso, ele transitava com facilidade entre os bastidores do entretenimento e as mesas de reuniões milionárias. Foi nesse cruzamento entre o mundo dos negócios e o show business que conheceu Vanessa Camargo, cantora, filha de um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira, Zezé de Camargo. O primeiro encontro foi discreto, longe das câmeras. Mas, logo, a relação ganhou contornos públicos. Dois mundos completamente diferentes começavam a se fundir. De um lado, o universo reservado, técnico e estratégico de Marcos. Do outro, a energia vibrante, emocional e midiática de Vanessa. A união parecia improvável, mas foi justamente esse contraste que os aproximou. No início, o relacionamento despertou curiosidade e manchetes. O Brasil inteiro queria saber quem era aquele empresário capixaba que havia conquistado o coração da estrela da música pop. Para muitos, Marcos era apenas o marido da Vanessa. Mas, internamente, isso o incomodava. Acostumado a ser protagonista nos negócios, ele agora precisava aprender a viver sob a sombra da fama de sua esposa. Algo que exigiria mais do que paciência, exigiria silêncio. O casamento aconteceu em 2007, em uma cerimônia luxuosa, cercada por celebridades e câmeras. Aos olhos do público, o casal era perfeito. Jovem, bonito, bem-sucedido e apaixonado. Mas,
Nos bastidores, as primeiras rachaduras começavam a surgir. Marcos sempre foi reservado, avesso a exposições. Vanessa, ao contrário, vivia da exposição, da mídia, dos shows, dos fãs. As agendas conflitantes, os compromissos públicos e a pressão de manter a imagem de casal ideal começaram a cobrar um preço. Mesmo assim, eles seguiram juntos por mais de uma década, tiveram 2 filhos e construíram uma rotina que, aos olhos externos, parecia sólida. Marcos tentava equilibrar suas empresas, que se expandiam em ritmo acelerado, com o papel de pai e marido presente. Mas esse equilíbrio era frágil. Muitas vezes, o empresário abria mão de compromissos importantes para acompanhar Vanessa em turnês ou eventos. Por trás dos sorrisos nas fotos, existia cansaço, frustração e a constante sensação de estar se perdendo de si mesmo. Em São Paulo, onde o casal passou a viver, a rotina era marcada por compromissos sociais e empresariais. A cidade pulsava, exigia energia e presença. Era como se a metrópole jamais permitisse pausas. Nesse ritmo intenso, Marcos começou a sentir o peso de manter um império empresarial enquanto tentava sustentar um casamento que, embora baseado em amor, era marcado por silêncios e sacrifícios. Pessoas próximas ao casal relatavam que, com o tempo, o brilho que os unia começou a se apagar. Não por falta de sentimento, mas por excesso de renúncia. Marcos tentava manter o controle. Mas, internamente, algo começava a desmoronar. Ele havia conquistado tudo: respeito, riqueza, filhos e uma família que estampava capas de revista. Mas, no fundo, ele sabia que estava perdendo a si mesmo, e talvez, perdendo também a mulher que amava. E você? O que está achando da história até aqui? Você acredita que é possível manter um grande amor, quando os mundos são tão diferentes? Comente aqui embaixo e vamos continuar juntos, porque o próximo capítulo traz revelações que poucos imaginam. Capítulo 3. Segredos, pressões e a vida nos bastidores da fama. A essa altura, Marcos Buais já não era apenas o marido de uma estrela. Com seu olhar estratégico e discrição impecável, ele havia se tornado um dos principais nomes por trás do licenciamento de marcas e gestão de imagem no Brasil. Atuava com grandes artistas, selos internacionais e projetos inovadores. Mas, quanto mais sua vida profissional avançava, mais sua vida pessoal parecia implodir em silêncio. Os bastidores da fama não são apenas glamour. Eles cobram um preço alto, e muitas vezes, silencioso. A rotina do casal era marcada por compromissos incessantes, viagens, gravações e reuniões. E por trás da imagem de família feliz nas redes sociais, existia algo mais denso, uma sensação crescente de desconexão. Marcos era um homem de bastidores. Não gostava de expor os filhos, evitava entrevistas, mantinha a discrição como um escudo. Vanessa, por outro lado, precisava da câmera, do palco, do aplauso. Não era vaidade, era vocação. Mas essa diferença começou a escancarar algo mais profundo: a falta de um espaço comum. O casal dividia a casa, os filhos, o sobrenome. Mas já não dividia a mesma vida. Havia rumores. Alguns falavam de crises financeiras em empresas ligadas ao nome de Marcos. Outros, de conflitos familiares em torno das escolhas profissionais de Vanessa. Ele se calava. Ela também. A mídia especulava, mas o casal sustentava a imagem de estabilidade. Poucos sabiam, porém, que dentro da casa em Alphaville, em São Paulo, o clima era outro. Conflitos velados, silêncios prolongados e tentativas de reconciliação que já não tinham mais força. Marcos tentava salvar o casamento, mas não sabia como competir com a ausência. Com a ausência emocional. Com a ausência de propósito compartilhado. Fontes próximas à família revelam que houve tentativas de terapia de casal, conversas duras, pausas. Mas, no fundo, havia algo quebrado que não se consertava mais. Marcos, acostumado a controlar tudo, viu-se impotente diante do fracasso do que mais valorizava: sua família. Em uma entrevista rara, anos depois, ele deixaria escapar uma frase marcante: "A gente faz de tudo para não perder o amor. Mas, às vezes, ele se perde da gente." Essa declaração ecoou entre fãs e críticos. Não era apenas sobre o fim de um relacionamento. Era sobre o colapso silencioso que ocorre quando se vive para agradar o mundo e esquece-se de cuidar do que acontece por dentro.
No auge de sua influência empresarial, Marcos enfrentava uma queda íntima, emocional, existencial, invisível. Um império sólido por fora, mas com rachaduras internas profundas. Ele havia tentado, investido, silenciado, suportado. Mas, mesmo com todo o seu poder, não conseguiu impedir o inevitável. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Sua presença nesse vídeo faz toda a diferença. E prepare-se, porque o próximo capítulo revela o momento mais doloroso da vida de Marcos, e como isso quase levou à ruína não apenas de um casamento, mas de um império. Quando Marcos e Vanessa anunciaram oficialmente o divórcio em maio de 2022, o Brasil parou. A notícia tomou conta dos portais, das redes sociais, das rodas de conversa. Mas, para quem estava atento, os sinais já estavam ali há muito tempo, discretos, mas visíveis para os que conheciam a linguagem dos silêncios. O comunicado foi curto, direto e elegante. Ambos falaram em respeito, amizade e cuidado com os filhos. Mas bastidores da separação apontavam algo mais profundo, uma dor não exposta, mas intensa. Para Marcos, o divórcio não foi apenas o fim de um casamento. Foi o início de uma crise existencial. Pessoas próximas relatam que ele se isolou nos primeiros meses. Cancelou compromissos, delegou decisões importantes em seus negócios. Pela primeira vez em anos, se permitiu parar. Parar para entender como, mesmo com tanto esforço, tudo havia desmoronado. Ele não culpava Vanessa. Também não se vitimizava. Mas sabia que algo dentro dele havia se perdido, e isso o assustava. Do ponto de vista empresarial, o impacto também foi real. Empresas ligadas à imagem do casal sofreram quedas. Parcerias comerciais precisaram ser revistas. Marcas que apostavam no casal como símbolo de sucesso familiar se retraíram. Tudo que era construído em torno da ideia de vida perfeita precisou ser desconstruído, às pressas. Além disso, vieram as especulações. A mídia começou a cavar versões, teorias, supostas traições, divergências políticas, conflitos familiares. Marcos manteve o silêncio, como sempre fez. Mas esse silêncio era diferente. Era um silêncio cansado, de quem já não queria mais justificar nada para ninguém. Ele se refugiou nos filhos. Passou a ser visto com mais frequência em Vitória, sua terra natal. Retornava ao lugar onde tudo começou, não por nostalgia, mas por necessidade de reencontro. Caminhava à beira-mar, visitava os pais, revia antigos amigos. Era como se buscasse, nas raízes, o sentido que havia se perdido no meio do caminho. Enquanto isso, Vanessa voltava aos palcos, às entrevistas, aos debates nas redes. Para muitos, ela parecia renovada. Para outros, apenas tentando sobreviver. A verdade é que ambos estavam, cada um à sua maneira, aprendendo a viver sem o outro. Mas para Marcos, esse processo foi mais lento, mais solitário e mais silencioso. Capítulo 5. A reconstrução e a paz após a tempestade. O tempo passou. As feridas, embora profundas, começaram a cicatrizar. Marcos Buais, que por anos evitou a exposição, passou a conceder entrevistas esporádicas. Em uma delas, falou pela primeira vez com mais abertura sobre o que viveu. Às vezes, a vida te derruba para que você aprenda a se levantar do jeito certo. Eu precisei perder tudo aquilo que achei que era meu para entender quem eu realmente sou. Essa frase marcou o início de uma nova fase. Mais serena, mais seletiva, mais consciente. Marcos se dedicou ainda mais aos filhos, à sua saúde mental e à reconstrução da própria identidade, agora, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Seus negócios foram reestruturados. Ele vendeu participações, encerrou projetos que já não faziam sentido e focou em iniciativas que unissem propósito e lucro. Longe das câmeras, reencontrou o prazer de empreender, agora, com limites claros entre vida pessoal e profissional. Também passou a fazer parte de movimentos voltados à saúde emocional de executivos, falando, em ambientes restritos, sobre os perigos de viver para agradar o mundo. A figura do empresário inalcançável deu lugar a um homem real, com cicatrizes, falhas e histórias que emocionam. Em seus momentos de lazer, é visto caminhando em parques com os filhos, frequentando restaurantes simples e mantendo uma vida mais reservada, longe dos holofotes que um dia tanto pressionaram.
Ele ainda é o mesmo estrategista de sempre, mas agora com outra consciência. A de que o maior império que se pode construir é o da paz interior. E, embora nunca tenha dito abertamente, muitos afirmam que Marcos ainda guarda carinho por Vanessa. Não pelo que foram, mas pelo que viveram juntos e pelo que aprenderam ao se separar. E agora, eu te pergunto, você acredita que o amor pode, de fato, colocar em risco até os impérios mais sólidos? Comente aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui, a cada semana, contamos histórias reais que nos fazem refletir sobre a vida, os sentimentos e os caminhos inesperados que ela pode tomar.